15 de junho, nós estamos vivendo aí, na verdade, todo mês de junho aí em relação dos cuidados com os idosos, né? Falamos que aí devemos dedicar aqui pelo menos uma ou duas vezes por semana para falar dos direitos dos idosos, dos cuidados que temos que ter contra os idosos. E aí, para isso, nós convidamos hoje, na verdade, é o dia dedicado aí ao dia de conscientização da violência contra os idosos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a defensora pública, a Flávia Albaine. Ela é defensora pública especializada em direito dos idosos. Boa tarde, Flávia. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu É um tema muito caro para mim, que sou professora também dessa temática. É verdade, eu que agradeço muito a sua disponibilidade, realmente falar sobre esse assunto tão importante. Nós estamos abordando aqui desde o comecinho do mês, Flávia, assuntos relacionados aí aos idosos. Já falamos como envelhecer com saúde, como manter a mente ativa, como namorar na terceira idade, mas um assunto que é muito, como você falou, um assunto muito importante, que é caro não só a você, a muitas pessoas também, eu me incluo nisso, aos cuidados da violência contra a pessoa idosas. Nós temos dados aqui, Flávia, que os dados recentes do Disque 100, que é o telefone ali dos direitos humanos, só no primeiro semestre do ano passado, quando estávamos aí no período da pandemia, mais de 33 mil casos de violação de direitos humanos foram registrados contra os idosos no país, né? Assustador. E o que se pode fazer? Ainda a gente acha que estamos hoje numa época tão evoluídas, mas ainda assim eles sofrem muita violência e às vezes dentro de casa, né? Sim, sim. E é uma violência que não apenas a violência física, né? Porque quando a gente fala em violência contra o idoso, muita gente pensa apenas na violência física. A violência física ela é uma das formas de violência contra o idoso, mas há outras violências que também causam efeitos nefastos, como, por exemplo, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência simbólica, que é a exclusão do idoso da vida social, né, baseado naqueles estereótipos equivocados de que o idoso é incapaz, de que o idoso é um inválido, de que o idoso não tem mais nada a contribuir. Então, muitas vezes, acaba excluindo o idoso da participação na vida social. Então, todas essas formas de violência que acontecem dentro de casa e fora de casa. E é um cuidado que todos temos que ter aí, porque às vezes os responsáveis às vezes não acabam não ficando sabendo. É a mesma coisa que acontece com criança, né, Flávia? Muitas vezes ali os adultos, os filhos, os netos, né, com quem esse idoso possa estar morando ali, tem que trabalhar o dia inteiro, tem que ficar fora, deixam um cuidador cuidando, que seria para cuidar, e ele acaba cometendo algum tipo de violência. Já vimos casos, inclusive, em reportagem que saíram aí algumas semanas, né, de cuidadores que estavam para cuidar daquela idosa lá no Rio de Janeiro, acabaram matando ela por conta de ficar com cartão, como você falou também, né, a violência financeira ali também. Então, é muito sério isso, né? O que se pode fazer para tomar esses cuidados, Flávia? Bom, primeira coisa é a conscientização do próprio idoso, né? Porque, tudo bem, alguns idosos que às vezes têm algumas comorbidades, eles já estão com autonomia um pouco mais comprometida, talvez não tenham condição de se gerir, de entender tão bem. Mas há muitos idosos que têm essa condição. Então, é a conscientização do idoso para ele, idoso. Primeiro aspecto é a conscientização dele, idoso, entender que ele está sendo vítima de violência, que, como eu disse, não é apenas a violência física, a violência psicológica também, e outros tipos de violência que eu mencionei agora há pouco. Então, é ele, idoso, se conscientizar e procurar os canais de ajuda, né? As instituições protetivas dos direitos dos idosos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, os conselhos estaduais e municipais de proteção do idoso, até mesmo se configurar um crime, procurar ajuda de uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Então, esse é o primeiro passo, o próprio idoso que consegue ter essa consciência, entender que é vítima de violência e ele tomar uma providência ou pedir ajuda de um terceiro que possa ajudá-lo a tomar uma providência, alguém de sua confiança.
Outro aspecto importante são as pessoas, os familiares que convivem com aquele idoso, estarem atentos aos sinais de comportamento, aos sinais físicos, para verificar se aquele idoso, como você falou, às vezes o filho, o neto, precisa sair para trabalhar, deixa com o cuidador. Então, esse familiar, esse responsável pelo idoso, ele deve estar atento aos sinais que aquele idoso demonstra de que ele está sendo vítima de uma violência. Né? Uma violência física, muitas vezes, ela vai deixar sinais no corpo, mas uma violência psicológica não, mas pode acabar causando uma mudança de comportamento, levando a uma depressão e, em casos extremos, até um suicídio. Então, esses familiares que vivem com esse idoso também devem prestar atenção e ter cautela, né? E também terceiros, que às vezes não são familiares, mas que, por algum aspecto, por alguma chance, por algum canal, tomam consciência de que aquele idoso pode estar sendo vítima de maus tratos ou sendo vítima de algum tipo de violência, essas pessoas podem procurar essas instituições de proteção dos idosos e comunicar, né? Comunicar, olha, eu acredito que talvez o idoso, meu vizinho, o idoso que mora em frente à minha casa, possa ser, estou vendo sinais, estou desconfiado. Será que é possível a instituição que tem essa finalidade entre seus objetivos, verificar o que está acontecendo? Então, são esses canais, do próprio idoso, da família e amigos que o cercam e da sociedade. Certo. Quais as principais ações? Nós estamos aqui no mês de junho, né? Temos aí a campanha mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa, né? O Junho Violeta, né? Você pode aí elencar para a gente quais as principais ações estão sendo realizadas nesse mês, Flávia? Você que é uma especialista nessa questão? Ações de conscientização, né? A conscientização e promoção dos direitos humanos das pessoas idosas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, que é uma ação de conscientização, a educação em direitos. Ações de... Além dessa ação... Peraí, eu tive um problema aqui na conexão. Perdão, voltando. Além dessas ações de educação em direitos e conscientização, que é o que nós estamos fazendo aqui, e outras instituições e outras pessoas físicas, jurídicas, públicas, privadas, estão tomando essa iniciativa, as instituições também que atendem, principalmente as instituições responsáveis por tutela de grupos vulneráveis, como as pessoas idosas, que fazem parte de um grupo vulnerável, promover, né, atendimento jurídico, atendimento médico, atendimento psicossocial, psicológico, atendimento social, encaminhamento dessas pessoas idosas para os serviços sociais pertinentes. Então, temos visto aí, Brasil afora, algumas instituições filantrópicas, outras instituições governamentais que estão tomando nessa iniciativa, aproveitando a data, para ter esse tipo de atitude de promoção dos direitos das pessoas idosas em diversas áreas da sua vida: saúde, jurídica, psicológica, assistência social, enfim, é isso. E principalmente a conscientização social. Certo. Flávia, para quem então presenciar, quais os canais, aonde é que a pessoa pode recorrer então, se presenciar, se tem um familiar que fica sabendo que o seu idoso sofreu ali violência, o próprio idoso, né? Quais os canais que ele pode recorrer então para fazer algum tipo de denúncia? Bom, se houver a configuração de um crime ou a suspeita de um crime, é bom que ele procure uma delegacia de polícia. Há cidades que possuem delegacias de polícia especializadas em crimes contra a pessoa idosa, há outras que não. Se na sua cidade não tiver, né, você pode procurar uma delegacia de polícia comum e realizar o boletim, pedir para realizar o boletim de ocorrência e ao delegado para tomar providências. Então, procurar uma delegacia de polícia, procurar o Ministério Público, né, procurar a Defensoria Pública, que são instituições que tutelam esse grupo de pessoas, que são grupos vulneráveis, e podem tomar medidas de proteção para, eventualmente, até
o afastamento, né, físico desse idoso do seu agressor, ou até mesmo do seu, caso ele esteja sofrendo violência dentro de casa, né, uma violência, ou na iminência de sofrer uma violência dentro de casa, o afastamento desse idoso do seu lar, ou então afastamento do agressor do lar. Essas instituições elas podem requerer medidas nesse sentido para a proteção do idoso. Então, é procurar essas instituições que podem auxiliar. Tá certo, então, Flávia, quero agradecer muito a sua participação, deixar o convite para retornar, porque também é um assunto, vamos estar falando durante todo esse mês, mas que as ações não se resumam ao mês de junho, né? Esse mês, o junho violeta, que se estendam aí durante todo o ano, e eu creio que nós temos muito ainda a falar sobre o assunto. Obrigada, viu, mais uma vez, por ter disponibilizado um tempo na sua agenda aí para nos atender. Eu que agradeço, deixo meu abraço carinhoso para todos aqui que estão nos ouvindo e aquela mensagem de conscientização do respeito à pessoa idosa, porque todos nós, se não falecermos antes, todos nós vamos nos tornar idosos um dia. Então, importante essa conscientização. Tá certo, muito importante mesmo. Muito obrigada mais uma vez, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Flávia. Essa então a